Nós cremos que o Senhor é a cura. Nós cremos que o Senhor é o nosso remédio, a nossa vida. Oh, Espírito Santo de Deus, escuta o nosso clamor, Senhor. Quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio nessa noite aqui. Ele está derramando do teu fogo, Ele está derramando da tua presença, Ele está derramando da tua glória. Mas só aqueles que são sensíveis podem sentir essa presença. Se você tem buscado pela sua cura, se você tem buscado por um milagre na sua vida, se você tem buscado por qualquer outra coisa, fale isso a Ele, declare isso a Ele, porque nada é impossível ao nosso Deus. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Diga, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Declare em voz alta. Nada é impossível
oportunidade. Falei, esse é um tema bom para nós conversarmos. Porque muitos de nós não sabemos entender o tempo da oportunidade. Jesus veio e passou pela terra mais de 2000 anos atrás, irmãos. Mas muitos ou muitas daquelas pessoas que lá estavam não perceberam o tempo da oportunidade de Deus na vida deles. E hoje não é diferente. As pessoas não percebem o tempo da oportunidade de Deus em suas vidas. Às vezes vem para um culto como esse, mas você vem de uma forma desavisada. Vem por vir. Mas na verdade, o que é um culto como esse aqui? É uma oportunidade que Deus está te dando. Uma oportunidade para Deus falar na sua vida. Fala para o teu irmão, não perca a oportunidade. Fala para ele, não durma. E por que as pessoas perdem a oportunidade muitas vezes? Eu vou te falar uma coisa, olha para cá. As pessoas perdem a oportunidade de perceber Deus, perdem as oportunidades que Deus está proporcionando para elas, porque elas têm uma ideia pré-concebida. Repita comigo, ideia pré-concebida. Então elas vêm para a igreja, vêm para um momento como esse, vêm para um culto como esse, e elas já vêm com aquela ideia pré-concebida do que é a igreja. Então, por exemplo, você pode chegar aqui e falar assim, nossa, esse pastor nem usa gravata. O que esse cara tem que falar para mim? Que ele nem usa gravata. Não, pastor, tem que usar gravata. Tem que usar gravata apertada aqui. Porque na sua cabeça, a ideia pré-concebida já está formada. Pastor tem que ter gravata. E se eu tirar o paletó então? Não, aí já é heresia. Aí já não pode. Onde já se viu um negócio desse, pastor tirar o paletó? Porque você já vem com a ideia pré-concebida daquilo que você espera de um culto. Aí pessoas entram aqui muitas vezes e falam assim, nossa, essas mulheres aqui, essas mocinhas, elas não usam nem saia. O cabelo está curto demais, mocinha. Tem que ter o cabelo comprido. Por quê? Porque ela já tem uma ideia pré-concebida do que é ser crente, do que é ser cristão. E aí quando você vem com essa ideia pré-concebida, o que acontece? Você é uma pessoa que está bem disposta a julgar. Repita, julgar. Quando a pessoa tem uma ideia pré-concebida, ela não vem com o coração aberto para receber, mas ela vem pronta para julgar segundo aquele conceito que ela tem. Não estão me entendendo? Ela já tem algo pré-concebido no seu coração, na sua mente, então ela vem para um local de reunião como essa, ela já vem com aquilo estagnado dentro dela. Quantas vezes eu já estou pregando? Já aconteceu várias vezes. De repente está pregando, eu olhar no rosto de alguém, eu pensar assim, não estou agradando aquela pessoa. Muitas vezes, está acontecendo agora inclusive, né? Não estou agradando aquela pessoa. E aí no meio da pregação, a pessoa levanta e vai embora. Já aconteceu isso algumas vezes. E eu senti no meu espírito assim muito claro, aquela pessoa está indo embora porque eu não agradei ela. De alguma forma eu não agradei aquela pessoa. Ela já veio com uma concepção no coração dela. Outro dia, cadê a moça que estava aqui? Acho que ela não está aqui hoje. Cadê ela? Não está aqui. Então a irmã aqui trouxe o pai outro dia aqui. Eu percebi, no dia dos pais, ela trouxe o pai dela aqui. Mas eu percebi que o homem já, na hora que ele bateu lá, eu já percebi que o espírito dele estava errado, estava ao contrário. Uma ideia pré-concebida estava no coração dele. Ele sentou, estava ouvindo, no meio do culto ele levantou e foi embora. E eu percebi tudo isso. Sabe quem prega aqui tem uma visão panorâmica, né? Eu bato o olho aqui, eu já vejo todo mundo. Uma visão panorâmica. E aí o que acontece? Depois do culto eu fui conversar com a moça. Falei, irmã, quem que era aquele senhor que estava do seu lado? Ah, meu pai, pastor. Aqui ele é ateu. Ele veio aqui só porque eu pedi para ele vir, né? Mas ele é ateu, então ele não está com o coração aberto para receber. Eu falei, vamos orar. Ela falou meio com os olhos marejados, meio chorando. Mas vamos orar, Deus vai fazer a obra, né? Mas o que aconteceu com aquele senhor? Ele já tinha uma ideia pré-concebida, ou seja, o coração estava fechado. Não estava pronto para receber, mas estava pronto para julgar. Segundo o conceito dele. Muitas pessoas são assim. Vêm aos cultos com os seus conceitos já formados e pronto para julgar segundo os conceitos. Então qualquer palavra, qualquer frase que saia um pouco daquilo que ele tem como entendimento correto, aí afeta o coração dele, ele já não quer mais receber. Mas não estão compreendendo o que eu estou falando? Isso não foi diferente na época de Jesus.
Jesus passou pelos mesmos problemas. As pessoas tinham uma ideia do que deveria ser o Messias, do que deveria ser o Yeshua HaMashiach, o Deus que viria, né? Então eles tinham uma ideia preconcebida, e quando Jesus chegou, muitos se decepcionaram. Na verdade, o maior decepcionado estava no próprio time dele, que é o Judas, né? Judas tinha uma ideia do Messias, de Jesus, como é que ele deveria ser o Cristo, o libertador, como é que deveria ser esse Cristo que viria. Judas pensava que Jesus viria para libertá-los dos romanos. Jesus viria para tirar ali na força do braço todos aqueles que eram algozes dos judeus, que estavam ali tomando conta da cidade e cerceando os judeus. E Jesus o decepcionou totalmente. Olha para cá, quando você tem uma ideia pré-concebida sobre alguma pessoa, se prepare para ser decepcionada por ela. Quando você tem uma ideia pré-concebida sobre alguém, se prepare para ser frustrado com essa pessoa, porque essa pessoa não tem nenhuma obrigação de satisfazer os seus conceitos ou o seu jeito de ser. Então muitas vezes nós chegamos num culto como esse e esperamos ouvir uma palavra, por exemplo, e a palavra que vem é outra palavra. Mas preste atenção, esse é o tempo da sua oportunidade, de ouvir algo de Deus, da parte de Deus, e assimilar isso para a sua vida. Jesus veio e muitos perderam essa oportunidade, essa grande oportunidade de serem salvos. Aí você fala assim, pastor, mas eu já sou salvo, eu não preciso mais dessa oportunidade de ser salvo. Sim, é fato, muitos aqui já são salvos, né? Já são convertidos ao Senhor, já caminham com o Senhor. Mas saiba, dia após dia o Senhor quer acrescentar algo na sua vida. E também é uma oportunidade de você crescer, de você aprender, de você avançar e conquistar. Então, repita comigo assim: eu não vou perder a oportunidade nesta noite. Deus quer falar com você. Deus quer ministrar na tua vida. Então não seja daqueles que vão deixar a oportunidade passar, porque na verdade você não sabe quando ela volta. Isso é uma das chaves da oportunidade, né? Quando a oportunidade passa, ou você agarra ou você perde. E você não sabe quando ela vai passar novamente. Isso é um problema. Muitas pessoas deixam passar. Quantas pessoas você conhece que já falou assim: não é meu tempo ainda não. Deixa, daqui a alguns anos eu vou caminhar na igreja, eu vou seguir a Jesus. Quantas pessoas já conhecem assim, que falou isso para você? Tem um amigo que falou assim: não, quando eu aposentar, aí eu vou caminhar com Jesus. Como é isso? A oportunidade está passando. E se o cara morre amanhã? Perdeu a oportunidade, perdeu a salvação. Bom, estou compreendendo? Jesus estava lá, no meio daquele povo, mas muitos deixou ele passar. Então você, quando disse: pastor, mas a oportunidade da salvação já passou, já peguei. Mas e o do enchimento do Espírito? E o de uma palavra que vai revelar algo para você? E uma palavra que vem com unção sobre a sua vida? E aquela expectativa de receber algo a mais do Senhor, que vai te encher, e você vai sair cheio da presença do Senhor? Quem sabe hoje é essa oportunidade, mas se você não estiver atento, ela passa e você não pega. A oportunidade também tem uma característica interessante. Às vezes a pessoa do seu lado está sendo cheia, nossa, que palavra tocou demais de mim, mas você está ali falando: não estou enxergando nada, não estou sentindo nada. A oportunidade, um está agarrando e o outro está perdendo ela. E é assim que acontece no nosso dia a dia. Por isso que você precisa estar atento. Está atento porque Deus deseja realizar algo na sua vida e através da sua vida. E se você não estiver atento, você vai ser daqueles que vai julgar, segundo o seu preconceito, ou sua pré-concepção das coisas. Não foi diferente. Eu quero ler com você um texto que está lá em João capítulo 7, que fala sobre isso. Em João capítulo 7,
diz assim, a partir do verso 1: passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada a festa do tabernáculo, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Olha só, nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Aqui é irmão carnal mesmo, irmãos natural. Você sabe que Jesus tinha irmãos, amém, irmãos? Então, existe uma crença aí que Jesus não tinha irmãos, né? Porque a mãe de Jesus era virgem. Então, teve ele de uma forma virginal e depois não teve mais outros filhos. Isso não é uma inverdade. Jesus teve outros irmãos, Maria teve outros filhos. Esses irmãos de Jesus estavam falando isso para ele, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Verso 6: disse-lhe, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Ou seja, o tempo da oportunidade sempre está presente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a reconhecer esse tempo quando ele passa pela minha vida. Nesse texto aqui, o tempo de Jesus ainda não estava maduro, estava quase maduro, estava quase chegando, mas não era o tempo dele ainda. Mas o nosso tempo presente sempre está aqui. O nosso tempo da oportunidade sempre está. Então você precisa aprender a reconhecer quando é o tempo de Deus na sua vida. O tempo de Deus, na Bíblia tem um nome, chama Kairos. Kairos é o tempo, em grego, o tempo de Deus. É o tempo do Senhor para a sua vida. Às vezes você quer antecipar o tempo na sua vida. Não funciona, porque não é o tempo de Deus. Jesus sabia exatamente qual que era o tempo de Deus para a vida dele. E ele disse assim: meu tempo ainda não chegou, mas o seu sempre está presente. Mas o meu tempo está presente para quê? Para fazer a obra de Deus e para reconhecê-lo como Deus em minha vida. Agora, o que nós enxergamos aqui nesse texto? O verso 8 diz assim: subi vós outros à festa, e por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Eu quero ver com os irmãos alguns tipos de julgamento que é feito quando você tem uma opinião pré-concebida e deixa passar a oportunidade. Quais os tipos de julgamentos que nós podemos fazer? Aqui nós vemos irmãos de Jesus fazendo um tipo de julgamento. Qual é esse tipo de julgamento que eles estavam fazendo? Eles estavam julgando a motivação de Jesus. Sabe, as pessoas quando têm um julgamento já pré-concebido, eles julgam a sua motivação. Aqui Jesus está sendo julgado por eles. Olha, por que você não vai lá e você não ministra lá em outro lugar? Para que todos saibam que você está aqui. Mais ou menos, em nossas palavras, era isso que os irmãos estavam falando para Jesus. A sua motivação qual que é? Você quer aparecer? Você quer se mostrar? Então vai lá. Porque nem mesmo os irmãos deles criam em Jesus, que Jesus era o Messias. Sabe onde é mais difícil você pregar? Para aqueles que estão mais perto de você. Para esses são os mais difíceis. Depois você vai ver lá na frente que Tiago vai converter, Judas vai converter. Tiago e Judas eram irmãos de Jesus. Esse livro que você vê na Bíblia aí, o livro de Tiago, é o livro do irmão de Jesus, do meio-irmão de Jesus. Por que meio-irmãos? Porque é só por parte de mãe. Judas também. O livro de Judas que vem antes, que é um capítulo só antes de Apocalipse, foi escrito por o meio-irmão de Jesus, chamado Judas. Mas nesse tempo aqui eles não acreditavam em Jesus, não criam. A motivação de Jesus estava colocada em xeque. Por que você está fazendo isso? Pelos seus próprios irmãos. Por que eles agiam assim? Porque eles já tinham uma opinião pré-concebida. Sabe, a mesma coisa hoje. Muitas pessoas, como eu já disse, chegam em nossos cultos com essa opinião pré-concebida. De que forma que deve ser o culto? De que então tem que ter ali o
o prelúdio, tem que ter o finalzinho do pós-lúdio, tem que ter aquela liturgia toda quadradinha. Em outras palavras, é o seguinte: não demos ou não vamos dar liberdade para o Espírito Santo agir. Vamos fazer do nosso jeito. E quando é assim, não há vida na igreja, irmãos. Eu já vi muitas igrejas, já preguei em muitas igrejas, e já vi muitas igrejas sem vida de Deus. Por que não tem vida de Deus? Porque as pessoas já colocaram o culto num quadradinho. Vai funcionar assim, tem que funcionar assim, assim, assim. E aí não tem a vida do Senhor fluindo. Esse é um conceito pré-concebido. E aí quando as pessoas muitas vezes chegam aqui, vão questionar a nossa motivação. Por que nós estamos fazendo dessa forma? Você sabe que logo que nós chegamos aqui, nós fizemos um batismo, não é? Teve pastor nessa cidade que já falou assim: onde já se viu batizar desse jeito? Batizar 150 pessoas de uma vez? Que absurdo um negócio desse. Por que uma pessoa, um pastor fala isso? Porque ele já tem algo pré-concebido na cabeça dele. Que a pessoa, para ser batizada, tem que ficar 3 anos fazendo curso dentro da igreja, para depois ser batizado. É um modelo. Mas venhamos e convenhamos, o que a Bíblia diz? Aquele que crer e for batizado será salvo. Temos inúmeros exemplos e ilustrações na Bíblia sobre pessoas que foram batizadas assim rapidamente. Sim ou não, irmãos? E o que a palavra principal do Senhor sobre isso diz? Ide por toda a terra, pregai o evangelho a todas as criaturas, todas as nações, batizando-os. Está nessa ordem, pode ler lá, Mateus 19, 28. Batizando-os em nome do Pai, 28, 19, perdão. Do Pai, do Espírito Santo, ensinando o caminho que deve andar. É nessa ordem, exatamente nessa ordem que está na Bíblia. Mateus 28, 19. 18, 19. Ide, pregai o evangelho a todas as criaturas, batizando e depois ensinando. Mas, de alguma forma, por algum motivo, foi colocado na cabeça da pessoa que a pessoa precisa fazer um curso de 3, 4 anos. Que antigamente, lá nos primórdios da minha conversão, essa classe chamava-se classe de catecúmenos. Já ouviu falar disso? Quem já ouviu falar disso? Classe de catecúmenos. Sabe aquela classe que a pessoa ficava lá 2, 3 anos. Por que isso acontece? Porque existe um formato na cabeça da pessoa de como deve fluir as coisas. E muitas vezes não é o formato de Deus. Aí, quando a pessoa chega assim, ela está pressuposta a julgar a motivação do outro. O que os fariseus fizeram com Jesus? Mesma coisa. Os fariseus viam Jesus e ficavam assim: esse daí não é uma Messias, não. Olha o jeito que ele se comporta. Ele bebe com os pecadores, ele vai na casa dos pecadores. Que negócio que é esse? Não pode ser assim. Hoje não é diferente. Motivações são questionáveis, né? Mas presta atenção, quando está de acordo com a Bíblia, você deve seguir nela. Então muitas pessoas, muitas vezes, olham para nós e falam assim: mas por que Deus escolheu tal pessoa? Ela não é capacitada. Preconceito, algo preconcebido. Esses dias eu estava conversando com um discípulo, ele falou assim: pastor, mas eu não estou preparado. Eu falei: eu também não. Quando que você está preparado para algo? Quando que estamos preparados para algo? Vou te falar uma coisa, olha para cá. Quando você estiver preparado para algo no reino de Deus, você não serve para Deus. Você ouviu bem o que eu falei para você? Não me venha falar que você não está preparado, porque quando você falar para mim que você precisa estar preparado, Deus não te aceita. Porque não há espaço para Deus, é só você fazendo a obra. Você precisa ter um espaço para Deus fazer através de você. Como eu falei hoje para você, estava sem a palavra. E aí, o que eu faço? Tem que chorar nos pés do Senhor. Senhor, não sei o que falar. Fala para mim o que falar. Ministra no meu coração. É o Senhor que tem que falar, não sou eu. Agora, se eu falo, bom, então eu tenho que ser eloquente, eu tenho que chegar aqui, falar dos meus conhecimentos teológicos, e aí você vai de repente aplaudir um conhecimento teológico que eu coloquei para vocês, e fala assim: nossa, que legal, o pastor tem muito conhecimento teológico. Tá, mas o que isso acrescentou na sua vida? O que isso acrescentou no seu espírito, na sua alma de crescimento? De repente nada. Estão entendendo? Nós precisamos aproveitar o tempo da oportunidade, ter a motivação correta. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Então veja, esse é o primeiro julgamento, é o da motivação. Os irmãos de Jesus estavam julgando a motivação. Por quê? Porque não estavam entendendo nada que estava acontecendo, não estavam entendendo que o tempo era o tempo de Jesus, o tempo deles estarem ali com o Senhor e serem salvos para toda a eternidade.
Nesse momento eles não estavam entendendo, então estavam julgando Jesus, a motivação dele. Por que tem essa motivação? Agora, não fica só nisso. Esse texto ele continua seguindo, olha só, no versículo 10 a 12, do versículo de João 7, 10 a 12, olha o que diz: mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde está ele? Onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Olha só, mais uma vez, era o tempo da oportunidade desse povo, mas a multidão estava lá e estava dizendo o quê? Alguns diziam: não, ele é bom, ele é o nosso Messias realmente. Mas os outros estavam dizendo o quê? Não, ele engana o povo. Quando a pessoa tem algo pré-concebido, um julgamento pré-concebido, a segunda coisa que ele vai julgar é a atitude das pessoas. Primeiro vê a motivação, e depois o segundo julgamento que vem é o julgamento da atitude. Alguns diziam: não, Jesus é bom, mas outros diziam o quê? Não, ele engana o povo, esse é um safado sem vergonha, é um salafrário, está enganando todo mundo, é um charlatão. É assim ou não é assim? Hoje não é diferente, irmãos, hoje não é diferente. Às vezes as pessoas falam assim: quantas vezes você já ouviu o tipo de coisa? Você vai na igreja fazer o quê? Vai dar dinheiro para o pastor? Sim ou não? Você ouve isso ou não ouve? Claro que ouve. Aquele pastor está enganando o povo, ouve ou não ouve? Claro que ouve. Pastor, mas tem alguns que enganam realmente. Tem. Quer dizer, porque tem um médico que é ruim, você põe todos os médicos no mesmo balaio? Porque tem um advogado que é safado, você põe todos os advogados no mesmo balaio? É assim que funciona? Não é assim que funciona. Você tem que checar, você tem que ver, você tem que aproveitar a oportunidade de Deus, deixar Deus te abençoar. Porque você vai com a ideia pré-concebida. Se você vem para cá e falar assim: não, o pastor Celso é safado, o que eu vou poder falar na tua vida? Se você já me denegriu, se você já falou que eu não sirvo para você, o que eu vou falar na tua vida? Pois é, alguns falavam isso de Jesus, falavam que Jesus enganava o povo. Agora você acha, se falavam de Jesus, você acha que eu não vou falar de mim? Agora, Jesus era justo e fiel, sim ou não, irmãos? Claro que era. Jesus era o próprio Deus encarnado, está entre nós. Mas o povo estava julgando. E por que estava julgando? Porque tinha uma ideia pré-concebida. Ao invés de aproveitar a oportunidade que estava passando, a oportunidade que Deus estava dando para eles, de salvação, de estar no reino de Deus, estavam prontos para apontar o dedo para Jesus. Hoje não é diferente. Pessoas vêm aos nossos cultos muitas vezes, mas não vêm com a motivação correta, vêm com motivações erradas. E aí, quando vem com motivações erradas, vem com o seu julgamento já pronto. Estão compreendendo o que eu estou falando? Muitas pessoas podem estar aqui hoje, mas com um sentimento de repente de: deixa eu ver o que esse cara tem para falar, deixa eu ver o que tem nessa igreja, deixa eu ver como é que vai isso. Coração errado. E quando está com o coração errado, a oportunidade passa e a pessoa não absorve, não pega. Sabe, durante a semana, sexta-feira, nós estávamos aqui reunidos com os casais. Aí um jovem me procurou aqui na frente. Na hora que eu estava com o microfone na mão, ele veio me procurar. Falou: pastor, preciso falar com o senhor. Eu estou com o microfone na mão, rapaz. Pega, daqui a pouco a gente conversa. Não, precisa ser agora. Eu falei: mas que coisa, eu estou aqui fazendo a abertura do negócio e o cara querendo conversar comigo. Eu falei: espera um pouquinho. Ali atrás eu já converso com você. Fui conversar com ele. Você está aqui? Ou não está aqui? Não, acho que é do outro culto. Aí o rapaz falou assim: pastor, semana passada veio meu cunhado, acho, aqui. E ele estava participando do culto conosco aqui. Ele falou: pastor, tudo que o senhor falou, ele falou para mim, tudo que o senhor falou foi para ele. Tudo. O rapaz saiu daqui assim, semana passada. Semana que vem vou estar aqui de novo, porque... O rapaz falando para ele: semana que vem vou estar aqui de novo, porque tudo... E ele estava chorando, o cunhado dele falando comigo. Por quê? Porque ele tinha tomado 3 tiros. Não sei, teve um problema aí fora, não sei aonde, não sei porquê também. O rapaz já está internado aqui na Santa Casa. Mas o que eu estou falando? Ele aproveitou a oportunidade. Ele aproveitou a oportunidade naquele momento. Deus falou com ele naquele momento. Ele falou: opa, isso aqui é para mim. O coração está aberto. O coração não está pronto para julgar. O coração dos irmãos de Jesus estava pronto para julgar a motivação de Jesus. Por que você não vai lá porque você quer aparecer? Jesus, vai lá e fala para os seus discípulos lá, vai lá na festa, sobe para a festa do tabernáculo, porque lá todo mundo vai te ver.
O coração da multidão estava pronto para ver as atitudes de Jesus. Uns falam que ele é bom, mas outros falam que ele é safado. Outros falam que ele é charlatão. Motivação errada, preconceitos, pré-ideias concebidas. Você percebe isso daí? Você consegue enxergar essas coisas? Porque se você não conseguir enxergar isso, aí você não vai aproveitar a oportunidade que Deus te dá na sua vida. Sabe, uns falavam, ele é bom, ele alimentou ali 5.000 pessoas com pães e peixe. Aí outro perguntava assim, não, mas que tipo de pão que era? Era pão natural? Não, ele tinha pão ali atrás, ele pegou e enganou todo mundo, porque ele trouxe o pão ali, apresentou para o povo. Os peixinhos também, ele disfarçou e colocou os peixinhos ali. Por que eles falavam isso? Por que pensavam essas coisas? Porque não acreditavam, já tinham algo pré-concebido, não aceitavam aquele milagre do Senhor. Sabia que Jesus multiplicou os pães? Quantos sabem disso? Mas não se aceita isso, por quê? Porque colocava tudo à prova. A oportunidade estava passando e eles não estavam enxergando. Pergunta para o teu irmão, está enxergando a oportunidade ou não? Sabe, Jesus, na verdade, irmãos, para esse tipo de gente, ele é uma pedra de tropeço. Porque não se engane, Jesus, ou ele te salva, ou ele te condena. Pastor, Jesus me condena? Quando você o rejeita, assim, já está condenado. Então a pessoa de Jesus, ela já vai fazer isso por si só. Qual que era a chance daquelas pessoas naquela época? É se elas falassem, nós cremos no sangue do Cordeiro, nós cremos em Jesus, nós queremos caminhar com Jesus. Mas a oportunidade estava passando por eles, e eles não estavam enxergando. Então, ou você é salvo, ou você tropeça. Muitos diziam que ele era um enganador. Então veja, uma nova história, um novo homem, um novo tempo. Isso tem algo a ver conosco. Sabe, Deus vem nos trazer então um novo tempo. Quando você recebe Jesus, é um novo tempo na sua vida. Você se transforma num novo homem. As coisas velhas ficam para trás, tudo se torna novo. É uma outra pessoa praticamente. A transformação vem sobre a tua vida quando você aproveita a oportunidade de caminhar com o Senhor Jesus. Ninguém que um dia falou, eu quero caminhar com o Senhor Jesus, continua a mesma pessoa. Muda. A oportunidade é para transformação. Então veja, tem o julgamento da motivação, tem o julgamento também das atitudes, mas ainda tem um outro tipo de julgamento que vem sobre a vida de Jesus, e eu quero falar sobre ela também com você hoje. Veja lá, João 7,14, olha o que diz. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letras sem ter estudado? Olha a pergunta, como sabe esse letra sem ter estudado? Que tipo de julgamento que é esse? É o julgamento do conhecimento. Os judeus estavam julgando também o conhecimento de Jesus. Na verdade, Jesus veio para salvar, abençoar, e estava embaixo de julgamento desse povo. Jesus não veio para julgar, veio para salvar, mas eles estavam sendo julgados, estava sendo julgado por ele. É como se o judeu falasse, ele não tem título, ele não tem teologia. Aonde que ele estudou teologia? Aonde que ele estudou? Quem que foi o mestre dele? Quem que ensinou ele? Quem que ministrou na vida dele para ele estar aqui falando conosco? Esse era o julgamento que tinha sobre Jesus. Estou falando aqui de algumas modalidades de pessoas, você veja bem, era os irmãos de Jesus que o julgaram a sua motivação, eram as multidões que julgavam Jesus em cima das suas atitudes, e agora nós vemos aqui os judeus julgando o conhecimento de Jesus. Quem é esse para falar conosco dessa forma? Aonde que ele aprendeu? Quem que ensinou? Esse aí não é aquele carpinteiro lá que morava lá com José, não é o filho de José? Onde que ele aprendeu essas coisas? Percebe? Julgamentos em cima de ideias pré-concebidas, coisas que eu acho que eu sei. O seu coração está aberto para receber Jesus? O seu coração está aberto para caminhar com Jesus? O seu coração está aberto para perceber a oportunidade quando ela chega diante de você? Perceber que é Jesus falando com você? Porque da mesma forma que Jesus falava quando estava aí na terra, Ele está falando hoje. Ele fala hoje também, através da pregação, através da palavra do Senhor. Mas muitas vezes nós olhamos e
e achamos que Jesus e que nós mesmos não temos essa palavra viva em nosso meio. Pois eu quero falar para você, você tem uma palavra viva aqui em nosso meio. A palavra que você tem para liberar é uma palavra que vem do céu, meu irmão. Você tem que liberar essa palavra em qualquer momento, em qualquer hora. Hoje eu estava falando para os irmãos aqui durante a manhã. Falei, como é que é você aí fora? Porque aqui dentro do nosso templo é gostoso ser crente, não é não? É fácil demais. Mas como é que é lá fora? Como é que é lá na sua casa? Como é que é lá na escola onde você estuda? No trabalho onde você trabalha? Como é que é isso? Você chega lá e as pessoas sabem que você é crente. Você chega lá na escola e as pessoas sabem que você é cristão. Você tem uma identidade. Você valoriza essa identidade? Ou você a esconde? Porque se você valorizar essa identidade, o que você está fazendo quando chega lá no seu trabalho, lá na escola, ou lá no meio da sua família, é dando uma oportunidade de Deus para essas pessoas. Foi a mesma coisa que Jesus fez. Jesus veio dar uma oportunidade celestial para essas pessoas para serem salvas. E você vai encontrar também pessoas que vão ter outras ideias pré-concebidas. Elas vão falar, vão testar a sua motivação, vão testar as suas atitudes, vão testar o seu conhecimento do que você está falando, como fizeram com Jesus. Não muda, não muda. Mas você é o emissário dessa oportunidade para essas pessoas, tanto de salvação como de conhecimento e crescimento espiritual. Somos nós que fazemos isso. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer no ministério é ensinar. Estava falando para os irmãos hoje, o meu dom latente é do ensino. Eu gosto de ensinar, gosto de ministrar e ensino, não é? E quando eu ensino, eu baseio tudo na Bíblia, tudo na palavra do Senhor, porque na verdade não tem que sair do meu conhecimento. Tenho insistido com os irmãos nisso, né? Ninguém está interessado no que você acha ou pensa, na sua opinião. A minha opinião não interessa para você. Creia nisso, minha opinião não vale nada para você. A única coisa que vale é se eu falar algo da parte de Deus. Aí vale. Aí você fala, não, eu quero isso para minha vida. Eles estavam testando aqui o quê? O conhecimento de Jesus. Na verdade, quem estava sendo testado era eles, mas não enxergavam isso. Hoje não é diferente, olha para cá. Quem está sendo testado somos nós. Eu e você. Pastor, nós estamos sendo testados por quem? Por Deus. Deus nos testa, todo momento. Ah, não acho que é assim. Pô, então você não conhece Deus. Porque Deus precisa te testar para te aprovar. Você não pode ser aprovado sem passar pelo teste. Não tem lógica. Então Ele te testa. Então Ele coloca alguma coisa para você ver se você pega, para você trazer para a sua vida aquilo. E aí você não traz para a sua vida. Pronto, você foi reprovado. Traz um ensinamento sobre a tua vida, você não traz para você não pratica aquilo. Foi reprovado. Não cresceu. Pastor, como assim? Me explica melhor. Ontem estava na reunião, o irmão falou assim, então no meio da conversa ele falou, isso aí é muro de proteção, né, pastor? Falei, isso é muro de proteção. Você ter um discipulador na sua vida é muro de proteção. Você ter um líder na sua vida é muro de proteção. Ele entendeu. Eu gostei de ouvir ele falar aquilo porque ele entendeu o princípio da coisa, do muro de proteção, que é um ensinamento. Ele compreendeu que ele precisa de irmãos ao lado dele para protegê-lo. A proteger do quê, pastor? De cair em pecado, cara. De vacilar, de ir para o mundo, de curtir a vida, de morrer em pecado, de ir para o inferno. Então precisa de muro de proteção, precisa de alguém do lado proteger. Entendeu o princípio? Aqui eu estou falando para você de oportunidade. Você está entendendo o princípio da oportunidade? A oportunidade passa por você. Você tem que agarrá-la. Tem que trazer para perto. Mas o que acontece muitas vezes é que nós nos dispomos a julgar. E quando você se dispõe a julgar, a oportunidade passa e você a perde. Fala para o teu irmão, não perca a oportunidade. Esses judeus estavam testando o conhecimento de Jesus. Quem é esse Jesus? Qual é o conhecimento dele? Onde ele aprendeu essas coisas? Quem que ensinou ele? Foi Gamaliel? Quem que ensinou Jesus a falar desse jeito? Quem que te ensinou a falar desse jeito que você fala? Sabe, as pessoas vão questionar você também. Um belo dia você sai de casa, você volta para casa e fala assim, agora eu sou crente. Como é que é isso? Quem falou para você? Onde você aprendeu essas coisas? Onde mudaram a sua cabeça desse jeito? Fizeram lavagem cerebral em você? Foi isso? Onde você foi parar?
Pois é, mudei. Agora eu vou ensinar os outros também a seguir esse caminho. Sabe, isso é poderoso, irmãos, que aproveita a oportunidade. Então, Jesus é a própria vida. Se você abrir para Ele e aproveitar o tempo da oportunidade, você receberá luz e conhecimento. Quando você se abre para o Senhor Jesus, Ele traz luz e conhecimento sobre você. Sabe, às vezes você vai falar coisa que você não vai nem saber de onde veio mesmo. Às vezes você está conversando com alguém, você fala alguma coisa que você falou porque foi movido pelo Espírito. Por isso nós temos que ter liberdade nos nossos cultos. Temos que ter liberdade para não ser algo simplesmente falado de púlpito, né? Eu lembro quando eu vim aqui pregar pela primeira vez, segunda ou terceira, o Wesley estava comigo, ele estava sentado ali, aí ele ficava olhando para mim assim, o Wesley tem dons, ficava olhando, aí eu falava para ele assim, fazia assim para ele, aí ele ficava aguado ali, né, sentado. Aí no outro culto ele veio de novo, ele queria ministrar os irmãos, aí ele olhava para mim e falava assim para ele. Aí depois ele começou a vir no pé do meu ouvido, pastor, eu tenho uma palavra para a igreja. Eu falei, como é? Então pode liberar, libera. Porque aí começou a liberar, como eu conheci melhor a igreja, né? Eu percebi que podia fazer isso. Mas enquanto eu não conhecia os irmãos, eu não podia liberar isso. Não sabia o que estava no coração dos irmãos. Mas a igreja tem que ser isso. Momento de palavra, é momento de palavra. Mas de repente pode ter alguém aí que manifesta um dom. Daqui a pouco eu vou pedir para você orar pelo seu irmão. E você ora, libera algo da parte de Deus sobre a vida dele. Sabe, não tem que ser algo quadrado. Alguém vê isso e fala assim, mas da onde que saiu isso? Por que tem que ser dessa forma? Porque Deus faz dessa forma. Porque Deus quer fazer dessa forma. Estão entendendo, meus irmãos? Então diga aí ao seu irmão, o tempo da sua oportunidade, não deixe passar por você. Esse é o tempo da sua oportunidade. Não deixe passar por você. Não deixe passar por você. Traga para a sua vida. Mas olha só, aquele povo ainda julgou Jesus de mais alguma coisa ainda. Do que esse povo julgou Jesus? Esse era um julgamento teológico. Olha só o que ele disse. No verso 40. 7, 40 a 44. Olha o que diz. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros porém perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Olha que coisa interessante. O povo estava julgando Jesus. Peraí, mas Jesus, teologicamente, na Bíblia não diz que Jesus deveria vir de Belém? Esse é Galileu. Ele veio da Galileia. Mas saiba, eles estavam certos. Jesus nasceu em Belém. Ele tinha que vir de Belém mesmo. Nasceu em Belém. Só que Jesus foi criado na Galileia. Então você sabe, as regiões têm sotaques diferentes. Então vinha com um sotaque diferente. Ele tinha um sotaque galileu. Quando ele abria a boca, todo mundo sabia que ele era galileu. Jesus, quando abria a boca, as pessoas percebiam, esse aqui é galileu, como é que pode um negócio desse? E é isso que eles estavam julgando lá. Sabe, os judeus estavam julgando isso aí, não pode ser o Messias, porque o Messias vem de Belém. Esse é Galileu, todo mundo está vendo. É igual o nortista quando chega no nosso meio, não é assim? Eu tinha uma irmã que caminhava conosco lá, e ela ajudava a gente lá em casa. Então, ela chegava no portão, ela falava assim, pastor! Desse jeito. Pastor! Eu falei, a Giane chegou. Porque o sotaque denunciava. Com Jesus não é diferente. Mas o julgamento estava lá. Por que isso acontece? Porque tem uma ideia pré-concebida da situação. Não está o coração aberto. Quem não está com o coração aberto, a oportunidade passa, ele não agarra. Já imaginou quantas pessoas nesse tempo de Jesus deixaram de ser salvas porque tinham ideias pré-concebidas? Você tem 4 exemplos para você aqui. Tem mais um ainda. Porque quando você acha que você está certo, você aponta o dedo. Você não se abre para receber aquilo que é da parte de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores. Quando eu ouvi pela primeira vez o pastor Aloysio falando para a gente assim, a sua opinião não vale nada. Nossa, aquilo me chocou. Como que é isso? Como que a minha opinião não vale nada? Onde já se viu falar um negócio desse? Lógico que vale, pô.
Minha opinião vale sim ou não? Eu tenho direito da opinião. Você não tem direito da opinião, Renan? Eu tenho direito da opinião. Como é que um negócio desse não vale nada? Mas ele cumprimentou. Falou assim: irmãos, a sua opinião não vale nada quando ela está longe da vontade de Deus. Quando ela não está aqui. Olha para mim, meus irmãos. O que as pessoas precisam não é o que você acha, o que você pensa ou a sua opinião sobre como conduzir a sua vida no mundo. O que as pessoas precisam é da palavra de Deus, que salva, liberta, transforma e leva para a eternidade. Está entendendo? As pessoas não precisam saber das suas filosofias vãs, que estão restritas a esse mundo, de como você deve viver a vida, como você vive a vida legal, como você curte a vida, como você faz as... minha vida é tão bacana. E daí? O cara vai morrer, vai ficar aqui, vai para o inferno, filho. Olha aí, ó. Vai morrer, vai ficar aqui, vai para o inferno. Não é assim? O que você tem que falar para as pessoas? Filho, o que eu penso, que eu acho não vale nada, mas eu tenho algo da parte de Deus para te falar. Posso falar algo da parte de Deus para você? Está aqui na palavra do Senhor. Não é o que eu acho, que eu penso, não. É o que está na palavra de Deus. É o que Pedro falou para aquele paralítico que estava na porta do prédio da igreja deles lá. Pedro estava chegando porque ela estava pedindo esmola. O que Pedro falou para eles? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Toma, levanta. Liberou a cura sobre ele. É isso que nós temos que fazer, dar algo da parte de Deus para as pessoas, não aquilo que você acha, que você pensa. A profecia não diz que o Messias viria de Belém. Diz que viria de Belém, não é? Mas ele tinha esse sotaque, como eu já disse, galileu. E aí as pessoas julgaram isso por ele. E por fim, um outro julgamento que foi feito em Jesus também, pelo fato de ter uma consciência pré-concebida, é o julgamento da posição social de Jesus. Versículo 45, olha só o que diz. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhes perguntaram: por que não trouxeste? Por que não o trouxeste? Responderam eles: jamais alguém falou com este homem. Replicando-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades, ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, olha só, quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á caso de que também tu és da Galileia? Examina a Escritura e verás que da Galileia não se levanta profeta. O que eles estavam falando? Verso 48: porventura creu nele alguém dentre as autoridades, ou alguns dos fariseus? Nicodemos tinha crido. Foi ter com ele de noite. Se você for ver lá no capítulo 3, você vai entender isso. Então eles perguntam se alguma autoridade havia crido no Senhor. Outras palavras é o seguinte: alguém inteligente creu no Senhor Jesus? Alguém com um pouco de miolo creu no Senhor Jesus? Ou só foi essa plebe que creu no Senhor Jesus? Só foi esses coitadinhos que creram no Senhor Jesus? Só foi esses humildes que creram no Senhor? Tem alguém entre nós aqui que realmente creu no Senhor Jesus? Que julgamento que é esse? É o julgamento da condição social. Sabe, irmãos, não é a nossa inteligência que vai trazer a vida de Deus, não. Não é o nosso muito saber que vai trazer a vida de Deus, não. A vida de Deus pode sair de uma pessoa iletrada. Na verdade, saiu de pessoas iletradas. Saiu de Pedro, saiu daqueles pescadores que nada sabiam. Mas quando nós não estamos prontos para aproveitar o tempo da oportunidade, aí nós ficamos apontando dedos para as pessoas. Motivações erradas, julgamentos errados, sabe, o preconceito, algo concebido que não dá abertura para a oportunidade de ser salvo, a oportunidade de ser transformado, ser renovado no poder do Senhor. Sabe o que Deus quer de nossas vidas? Da sua vida e da minha vida? Que você entenda quando a presença dEle passar no nosso meio. Você perceba quando o poder do Senhor estiver no nosso meio, quando a unção do Senhor estiver no nosso meio, quando o fogo dEle estiver sendo liberado, quando a palavra dEle estiver sendo liberada.
Você perceba isso e você tome posse disso. Seja para salvação, seja para revelação, seja para unção, seja para a graça do Senhor, seja para o poder do Senhor, seja para a cura do Senhor, seja para qualquer que seja a situação, mas que você perceba a oportunidade que Deus está te dando. O que você não pode ter? Julgamentos. O que você não pode ter? Coisas pré-concebidas, ideias pré-concebidas que bloqueiam aquilo que Deus quer fazer na sua vida, que impede você de perceber a oportunidade que o Senhor está te dando. Infelizmente muitos caem nessa vala comum, vêm com seus conceitos, seus preconceitos, suas concepções, e aí quando vê a oportunidade passa, ele não a pega. Sabe, hoje é dia de você tomar posse da oportunidade do Senhor, tomá-la para a sua vida, seja para que for, seja para salvação, seja para caminhar com o Senhor. Sabe, irmãos, mais ou menos assim, uma raquete na minha mão não é nada, só serve para matar mosca, mas uma raquete na mão do Guga vira uma arma poderosa para ganhar um jogo. Uma bola no meu pé também não é grande coisa não, mas uma bola no pé do Neymar ele manda lá na gaveta, que você viu, né? Uma bola de basquete na minha mão também não é grande coisa não, mas uma bola de basquete na mão de Michael Jordan faz uma diferença tremenda. O que eu tenho que ter, pastor? Você tem que ter algo na sua mão que faça diferença. Tem a Bíblia na sua mão que faça diferença. Um cajado na minha mão não faz muitas coisas não, mas um cajado na mão de Moisés abriu o mar vermelho. Está entendendo? O que você tem nas suas mãos? Um estilingue na minha mão também não é grande coisa não, mas na mão de Davi foi lá na testa de Golias e derrubou aquele monstro. O que você tem nas suas mãos? Deus hoje está te dando a oportunidade. Você quer agarrar ela? Quer tomar posse dela? Quer trazer algo para a sua vida que faça diferença realmente? Então não entre nessa vala comum. Pastor, qual vala comum? A vala comum de apontar o dedo e julgar. A vala comum de ter algo pré-concebido na sua mente que te impede de observar, ver a oportunidade e tomar posse dela. Deus te dá a oportunidade em todos os cultos. Você recebe se quiser. Se não quiser, você não recebe. Hoje Deus está dando a oportunidade. Aqui, hoje, agora, Deus está dando a oportunidade para você. Você quer ela na tua vida? Então fica de pé rápido.